Vamos lá, pessoal. Continuando aí, tá? Na aula passada nós vimos sobre junção PN, né? E agora nós vamos falar dos diodos, né? Diodos semicondutores. Então, o diodo nada mais é, né, que uma junção PN. Então, ele vai ser formado por um material tipo P e um material tipo N. E ele tem essa característica, né, de polarizar diretamente, ele conduz corrente, e ao polarizar reversamente, ele não conduz corrente. Então, quando ele conduz, ele é um condutor. Quando ele não conduz, ele se torna um isolante. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Essa imagem ó, seria do dispositivo mesmo, né? Real aí. Ele tem esse capsulamento aqui. Ele vai ter uma faixa, né? Meio acinzentada ou branca, né? Em que te permite reconhecer qual é o lado do anodo ou do catodo, tá? E aqui embaixo é a simbologia. E aqui também você tem, ó, o dispositivo, né, o desenho dele, o encapsulamento dele aqui, com a região preta, aqui uma região meio branca acinzentada, né? E a relação desse dispositivo com a sua simbologia. Então nós temos aqui, ó, a parte branca, né? Ela está relacionada a essa haste aqui, ó, essa reta, né? Vertical aqui, ligada a um triângulo aqui, né? E essa mesma, se você observar ó, lá, ó, também ó, essa reta vertical aqui, né? Ela está relacionada a essa parte branca aqui do encapsulamento do dispositivo, quando você for pegar ele aí na prática, né? Então, o que acontece aqui, ó, tá? Essa parte aqui, eu fiz um desenho aqui embaixo, para a gente identificar. Ó, tá aqui o desenho, a faixa branca aqui, ela está relacionada a esta parte aqui, e a parte preta ao corpo do triângulo, né? Esse lado do nosso dispositivo é o catodo, tá? E este aqui é o anodo. Para a gente saber qual é o catodo, tá? Uma forma fácil de identificar é que você pode formar uma letra K aqui, ó, no desenho da simbologia do diodo. Onde você forma o K, para cá é o catodo, tá? E o anodo é para este lado. O que é catodo e o que é anodo, tá? Existe o sentido convencional da corrente. O que é isso? É um sentido no qual as cargas saem do polo positivo da fonte e chegam ao polo negativo. Então, esse é o sentido convencional de corrente, tá? Claro, o sentido real é o contrário, mas o sentido convencional é o que se utiliza, né? Que é utilizado na grande maioria das bibliografias aí dos livros aí de eletrônica e eletricidade, tá? Então, baseado nisso, o sentido convencional é esse. O que é o catodo? O catodo é o polo por onde sai, é o eletrodo por onde sai a corrente convencional, tá? Então, por onde sai, nesse sentido aqui, ó. Então, vai sair do catodo a corrente convencional. E o anodo é por onde entra, tá? Isso é a gente pensando no diodo como na região de condução dele, tá? Se você observar, toda vez que você polariza o diodo no anodo sendo positivo, ó, aqui está o positivo, ó, sendo positivo o anodo, este lado aqui sendo positivo, e este sendo negativo, o catodo negativo, você tem a fluidez de corrente aqui, ó. E justamente da onde sai a corrente convencional é do catodo, e onde entra é no anodo, tá? Beleza? Então, o que está polarizado, olhando a simbologia aqui também, olhando o desenho, né, do encapsulamento, né, o dispositivo mesmo real aí, você vai ver que o sentido é nesse aqui, tá? Então, toda vez que você conectar o positivo aqui e o negativo desse lado, você está conduzindo ele, está polarizando esse resistor, ele está conduzindo aí, tá? Corrente, ok? Então, nós podemos fazer o desenho aqui, ó, tá? A polarização direta aqui seria neste sentido. Sempre se você observar, vai formar uma seta aqui, né? Ó. Tá vendo que isso aqui forma uma seta, parece uma seta? Então parece que está indicando que a corrente flui nesse sentido, e é isso mesmo, tá? Então a corrente flui nesse sentido.
Se observar este outro aqui, ó, tá? A corrente também flui nesse sentido, no sentido da seta aqui que se forma, do desenho de uma seta aqui, ó, que está se formando aqui, ó, tá? Beleza? Então essa seria a polarização direta, de modo que você sabe que aqui estaria polarizado positivo e aqui negativo. Aqui seria o quê? Ó, o K aqui, ó. Aqui seria o catodo, né? E aqui anodo, né? Então vou desenhar A e K de catodo, né? Pra gente fazer rápido. Então, do mesmo modo aqui, ó, forma um K, né? Ó, aqui seria o catodo e aqui seria o anodo. Aqui teria que ser positivo e negativo para a corrente fluir nesse sentido, tá? Beleza? Ok. Porque se você polariza de outra forma, o que acontece? Ele passa a se comportar como isolante. Então, esses casos que nós vimos aqui, comportamento é o quê? De condutor, tá? Que vai depender da tensão aplicada. Justamente isso, da polaridade da tensão, né? E o isolante, quando é que vai ser? Olha aqui. Polarização direta, sempre, né? Sempre negativo no catodo e positivo no anodo, né? Corrente vai fluir no sentido da seta aqui, ó. Tá vendo a seta formada? Então, isso aqui é a representação de um circuito fechado. É como se o diodo fosse um circuito fechado. Então, ele vai permitir que passe corrente. Agora, se você tem essa polarização aqui, onde no catodo está, né, o lado, você colocou o positivo e no anodo negativo, você está querendo que a corrente flua nesse sentido convencional, né, do mais para o menos. O que acontece? Nesse sentido, o diodo funciona, né, como uma chave aberta, tá? Então não vai conduzir, tá? Essa corrente não conduz, tá? Existe uma isolação, ele isola. Então seria a polarização reversa do diodo. É igualzinho o caso da junção PN, né? Olha aqui, nós temos a simbologia, né, do diodo, tá? Aqui é o desenho, né, de um dispositivo real mesmo, né, como você veria esse dispositivo, inclusive está aqui em cima, ó, tá? E aqui é o desenho simbólico dele, a simbologia de circuito, e nós temos aqui a relação que a gente faz como se fosse uma junção PN, né, desse dispositivo. E como é que funcionaria isso aqui? Funcionaria da seguinte forma, né? Você tem aqui, ó, o cristal tipo N relacionado a quem? Ao catodo, né? E o cristal tipo P relacionado ao anodo, tá? Então, para haver a polarização direta, sempre positivo no P, né? E negativo, N, né? De negativo no N, na região N, de modo que é o catodo negativo e o anodo positivo. Beleza? Então, nós falamos aí de todos esses aspectos aí do diodo. Agora nós vamos falar do gráfico, né, do diodo ideal e dos circuitos equivalentes que a gente pode formar com o diodo. Então vamos observar aqui. O que seria um diodo ideal? É um diodo que a gente não considera que ele tem uma resistência interna, tá? E é um diodo que a gente considera que ele é ele é ativo, ele não consome tensão, tá? Então o que acontece aqui, ó? Se a gente observar o gráfico de corrente por tensão, tá? Vai ter uma região que, quando você polariza o quê? Você ativa, coloca uma tensão negativa no diodo, ou seja, você está polarizando ele reversamente, tá? O que acontece? Ele bloqueia, não tem corrente. Então, ele é um circuito aberto. É nesse caso aqui, ó, tá? É quando você... O que seria uma tensão negativa? É uma tensão invertida da tensão de polarização direta. Então, no caso, seria você colocar o mais no catodo e o negativo no anodo, tá? Seria uma polarização reversa. Teríamos aqui uma tensão negativa, de modo que, dessa forma, não existe o quê? Não consegue-se obter corrente no circuito. Há um bloqueio da passagem de corrente. Então, a corrente é zero, né? Para o diodo ideal, a corrente será zero, tá? Quando passa a ter uma corrente positiva, ou seja, chega aqui no zero, né? Como ele é ideal, considera-se que quando ele sai da região negativa aqui, ele já passa a conduzir. Então, você tendo um mínimo de tensão positiva, no caso, idealmente, seria sair do negativo, seria ter pelo menos zero, né? Ele já passa a conduzir. Então, olha, começa a ter aqui um acréscimo de corrente altíssimo aqui, ó, tá?
acrescendo a corrente aqui, tá? Então, essa é a polarização direta. Se você observar aqui, ó, você tem o desenho do diodo e a corrente está no sentido realmente da seta, né? Que lembra que a gente falou que forma uma seta aqui, nessa região? Então, é isso mesmo, tá? Beleza. Continuando, então. Polarização direta. Então, o circuito equivalente desse diodo seria o seguinte. Você tem aqui o diodo, né? E se ele está polarizado dessa forma, mais e menos na região, né? Mais no anodo e menos no cátodo, né? Eles funcionam com uma chave aberta, ou seja, uma chave aberta não, desculpa, uma chave fechada, né? Então a corrente flui nesse sentido, tá? Agora, se ele for polarizado dessa forma, com o negativo no anodo e o positivo no cátodo, essa corrente não flui, tá? Ou seja, ele vira um circuito aberto. Olha aqui a chave, vira uma chave aberta. Pode até ter corrente, mas essa corrente não passa por o outro lado, tá? Existe uma barreira aí, beleza? Então tá aí a explicação do primeiro gráfico, do primeiro circuito aí. E o que que acontece? Nós temos aqui o gráfico agora do diodo, considerando a barreira de potencial. Que lembra lá, como o diodo é uma junção, né, PN, o que que acontece? Lembra que existe uma barreira aqui de íons que se formam aqui, e quanto maior que é a camada de depressão, né? E essa barreira impede que é preciso vencer essa barreira primeiro para depois a corrente, né, fluir no dispositivo. Então, nesse segundo circuito, a gente considera esse gráfico aí, esse desenho. E o que que acontece aqui nessa barreira? É o seguinte: não é mais no zero, a partir do momento que você sai do zero, que vai conduzir imediatamente. Não. Tem uma parte positiva ainda que não conduz, porque é preciso vencer a barreira de potencial. Quando chega num valor de tensão que vai vencer essa barreira, que a gente chama de V gama, o diodo começa a conduzir corrente, ou seja, começa a fluir corrente sobre o dispositivo. Então, você tem aqui a polarização reversa, que dura em toda a parte negativa, né? E quando chega na parte positiva, é preciso alcançar uma tensão aqui específica, V gama, para aquele flúor. Então agora não é para qualquer tensão positiva que ele vai o quê? Vai conduzir. Para ele partir para a condução, você tem que atingir esse valor V gama. E para o silício, diodo de silício, é 0,7 volts. Para o diodo de germânio, é 0,3 volts. O circuito equivalente é esse aqui, ó. Nós temos o diodo, né, representado aqui, e o seu equivalente seria um diodo ligado a uma fontezinha que representa essa tensão potencial, o V gama, tá? De modo que a parcela positiva da fonte, essa parcela positiva está conectada ao cátodo e a parte negativa está conectada ao polo aqui negativo, podendo estar conectado a outro dispositivo ou ao negativo de uma fonte, tá? Mas seria essa a representação do diodo, considerando a barreira de potencial, tá? Então, se for de silício, por exemplo, com uma tensão de fonte aqui de 0,5, né, volts, você não consegue ativar, não consegue ativar, não flui corrente. Então, você precisa, por exemplo, você chega a uma tensão aqui de 0,7, 0,8, aí já começa o quê? A conseguir fazer fluir a corrente no diodo aí, beleza? Então, você precisa atingir essa tensão da barreira de potencial para fazer ele conduzir, ok? Próximo gráfico é o gráfico do diodo, onde você tem a tensão V gama e a resistência. Então, você considera tanto a barreira de potencial como a resistência do próprio dispositivo, porque o diodo ele tem uma resistência, né? O diodo ele gera efeito Joule, né? Então, a corrente quando passa pelo diodo, ela encontra também uma resistência. Então, a gente está considerando a resistência do próprio dispositivo. Então, o que acontece aqui? Olha como o gráfico fica, né? Você tem aqui a região negativa de polarização reversa, que não conduz nada. Chega uma parcela de tensão positiva aqui, chegou na tensão de barreira potencial, começa a conduzir. Mas não conduz de forma a subir, né? A corrente de forma a subir rapidamente. Não. Tem uma inclinação aqui que é devido à resistência de quem? Do diodo. Então, o diodo, essa resistência do diodo,
provoca essa inclinação, fazendo com que a corrente também não suba tão rapidamente como no diodo sem considerar a resistência, que só considerando a barreira de potencial, e o diodo ideal, beleza? Então aqui você tem uma inclinação devido ao considerar, né? Por você considerar, né, a resistência do diodo. E o circuito equivalente que nós temos aqui, ó, nós temos o diodo representado aqui, né, o anodo, a parte mais, e o catodo, o negativo, né? Nós temos aqui o diodo, a barreira de potencial e a resistência do diodo. Então, nós estamos aqui representando o diodo, tanto a barreira potencial, o circuito equivalente desse diodo, como a resistência, né, do diodo, tá? Interna do diodo. Então tá aqui, V gama, barreira de potencial, RD, resistência do diodo. Então, nós mostramos os 3 circuitos, né, que a gente pode visualizar um diodo aí. Na próxima aula eu vou fazer um exercício aplicando esses 3 circuitos aí, beleza? Então, é isso, nós ficamos por aqui. Bons estudos aí para vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.